Boa noite, eu sou o Arthur, vou estar apresentando, né, sobre a caracterização hidroquímica dos aquíferos de Porto Seguro, Bahia. Os autores, né, são eu, Arthur Santos Souza, e a professora doutora Andresa Oliva. Na introdução e fundamentação teórica, a gente começa falando sobre a utilização da água no estado da Bahia. De acordo com Lima, 2003, a água no estado da Bahia é utilizada na agricultura, no abastecimento doméstico de cerca de 12 milhões de habitantes e no abastecimento de rebanhos de gado ovino-caprinos de mais de 20 milhões de cabeças. As águas subterrâneas elas são utilizadas tanto no município de Porto Seguro como no Brasil inteiro. E já aproveitando para falar do município, aqui eu trago um mapa de localização, né, para a gente conseguir ver o município de Porto Seguro. Ele está localizado a 16 graus e 26 minutos sul e 39 graus e 3 minutos oeste. E a maior parte da água consumida advém de poços perfurados nos aquíferos do Grupo Barreiras. Os objetivos do trabalho foram a caracterização hidrogeoquímica dos aquíferos presentes no município de Porto Seguro, elaborar bancos de dados dos poços cadastrados no CIAGAS, visitar poços cadastrados, atualizar dados ou inserir dados inexistentes, né, como coordenadas, profundidade do nível da água, o pH, a temperatura e condutividade elétrica da água. A gente também realizou a coleta e análise físico-química das águas subterrâneas dos poços não cadastrados nos CIAGAS e, por fim, a gente elaborou diagramas de Piper e Stiff para classificação das águas subterrâneas. No materiais e métodos, é, primeiro a gente fez a coleta de água, né? A coleta de água foi feita em nove poços diferentes. Em cada poço foram coletados 1,5 litros de água e as amostras elas foram colhidas com vasilhames de polietileno de 500 ml que foram preenchidos completamente para evitar contato com o ar. E aí já na coleta da água, a gente já determinou o pH, a temperatura e a condutividade elétrica por meio de um aparelho RIDAC. As análises químicas de cátions e ânions, né, para análise de cátions, as amostras foram filtradas em um conjunto filtrante milípore, utilizando filtros de 0,45 micrômetros e logo em seguida elas foram acidificadas com ácido nítrico concentrado, com 2 ou 3 gotas para cada 100 ml de amostra. E os cátions foram analisados pelos métodos de espectrometria de absorção atômica e espectrometria de indução em plasma. E ambos os métodos foram efetuados no laboratório de estudos de bacias do campus de Rio Claro da Unesp, nos equipamentos CBC 906 e ARL 3410, respectivamente. A determinação da alcalinidade ela foi realizada pelo método de titulação potenciométrica, que foi realizado pelo método de titulação potenciométrica, que se utiliza do titulador automático modelo 960 da Orion, e o método, né, consiste na titulação de uma amostra de água, e as concentrações miliequivalentes por litro foram calculadas para todos os íons, para posterior confecção, né, dos diagramas de Piper e Schiff que foram construídos através do software Qualigraph. Em resultados e discussões, a gente primeiro traz as análises físico-químicas. Aí eu trago aqui para vocês um mapa para a gente conseguir visualizar a localização dos poços. Então, em branco são todos os poços que têm outorga no Sistema de Informação de Águas Subterrâneas, o CIAGAS. Em vermelho são os 9 poços onde foram coletadas amostras de água. Em azul são os poços que têm outorga e têm análise físico-químicas completas no CIAGAS. Então a gente coletou 9 amostras e utilizou dois poços com dados, né, com análise físico-químicas completas presentes no CIAGAS. E de todos esses poços, né, como eu já disse, outorgados, apenas 2 têm análise físico-químicas completas. E a determinação
dos tipos hidrogeoquímicos foi realizada a partir, né, dos diagramas de Piper e Stiff. Aqui no diagrama de Piper, a gente consegue fazer a determinação e aqui a gente consegue ver que tem o, tem, né, dois triângulos na parte inferior. Na parte inferior esquerda são os principais cátions e na parte inferior direita os principais ânions. E aqui no meio a gente tem esse romboide, né, que lembra muito uma forma de um diamante e a gente consegue ver nele, por exemplo, nessa parte aqui, a gente consegue ver que a grande maioria das amostras está presente nessa fração, né, do romboide e que ela nos mostra, né, os principais cátions, que são esses daqui, e os principais ônions, que são esse grupo aqui. E aí a gente consegue também ver a amostra 10, que está nessa fração, que a gente consegue ver que ela é uma água, água bicarbonatada cálcica ou magnesiana, e que foi uma das amostras que meio que, como a gente pode ver aqui no diagrama, ela não está presente nesse grande grupo. No diagrama de Stiff, ele é constituído de um polígono criado a partir de quatro eixos horizontais, cortados por um eixo vertical zero. Os cátions são plotados ao lado esquerdo do eixo zero e os ânions ao lado direito. São plotados em milha equivalentes por litro e dessa forma o diagrama de Stiff ele é muito útil na comparação rápida entre os diferentes tipos de água. Esses diagramas foram obtidos através do software Qualigraph e foram confeccionados a partir das análises físico-químicas selecionadas para classificar as águas. Os tipos, os tipos hidroquímicos, né, foram águas sulfatadas ou cloretadas sódicas, com exceção do poço da Serb, que foi classificado como água bicarbonatada cálcica ou magnesiana. E a análise do poço da Serb apresentou um erro de balanço iônico de 15% e o poço Porto Fino de 21%. Chegando aqui nas conclusões, o trabalho conclui, né, que as análises químicas das águas subterrâneas foram realizadas em 9 poços e duas análises foram obtidas dos CIAGAs para caracterização hidroquímica. Os tipos hidroquímicos foram obtidos com auxílio dos diagramas de Piper e Stiff e podem ser descritos como águas sulfatadas ou cloretadas sódicas, com exceção do poço da Serb, como eu já tinha dito, que foi classificada como água bicarbonatada cálcica ou magnesiana. O diagrama de Piper, junto com o de Stiff, mostram que as águas apresentam concentração maior do íon cloreto, que é considerado um dos maiores responsáveis pela salinização das águas e está presente em praticamente todas as águas naturais. Com isso, apesar das amostras sódicas cloretadas não terem valores de salinidade, a influência da água marinha no sistema aquífero da área de estudo é evidente, mesmo em diferentes profundidades. Por fim, a gente traz, né, as referências que foram utilizadas para dar apoio e norte ao trabalho. E por último, né, aqui gostaria de agradecer, né, agradecer ao CNPq pela bolsa e a oportunidade de fazer mais um trabalho, e além de agradecer à Universidade Federal do Sul da Bahia, a instituição, né, a qual sou vinculado, por todas as oportunidades de aprendizagem concedidas. E no mais, muito obrigado por tudo e tenha uma boa noite.